Glória a Jesus. Saúde a igreja de Deus, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus bem alegre? Glória a Deus. Meus irmãos, agradeço a todos que se fazem presentes, que Deus, o Senhor, possa abrir os céus e derramar sobre vossas vidas uma bênção grande, uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Louva a Deus por cada um e também agradeço a Deus, pela oportunidade que Deus concede de aqui estarmos na casa dele, na presença dele mais uma vez, para prestar a Deus um culto racional e agradecer a Deus por tudo quanto Deus ele tem nos proporcionado. Lembrando que nós não somos dignos, mas as misericórdias de Deus, elas são as razões, as causas pelas quais nós não somos consumidos, né? Graças a Deus. Quero lembrar meus irmãos que hoje nós estamos iniciando uma campanha, vamos estar fazendo 3 sexta-feiras de campanha com o tema Cura-me Senhor, né? Cura-me Senhor. Uma campanha de 3 sexta-feiras, hoje é o primeiro dia. Convido você a fazer conosco essa campanha, Cada dia nós estaremos pregando. Hoje nós vamos falar sobre a cura do corpo. Depois, a semana que vem, nós vamos falar sobre a cura da alma. E na outra sexta-feira, nós vamos falar sobre a cura do espírito, no último dia. 3 dias de campanha sobre cura, e que é essencial, é fundamental para a nossa vida. Talvez você pode dizer: pastor, eu estou bem, não preciso de nada. Mas talvez você tenha alguém na tua família, algum ente querido, alguém que você ama, que está precisando de cura, e você pode ser este canal, para essa pessoa que está precisando. Lembrando que aquela mulher, seu Felícia, que era estrangeira, ela estava bem, estava tranquila, não tinha problema nenhum. Todavia sua filha estava endemoniada, estava mal, e ela precisava de milagre, precisava de cura. E o que aquela mulher fez? Ela saiu da onde ela estava, foi até onde Jesus estava, fez ali um propósito, se humilhou na presença do Senhor, pedindo que Jesus tocasse na sua filha, que Jesus falasse, desse somente uma palavra e ela assim seria curada. E pela fé, aquela mulher, ela alcançou o milagre da parte de Deus. Então você também pode, nessa noite, se está tudo bem, faça uma campanha para alguém da tua família, faça os 3 dias de campanha. Eu tenho certeza que Deus cooperará grandemente na tua vida e na vida dos teus, em nome de Jesus. É questão de fé. Se você crê, vai fundo. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, tudo. Mas se você não crê, infelizmente Deus não poderá fazer nada. Mas se você crê, você vai ver o sobrenatural de Deus. Para Deus não tem limite. Amém? Meus irmãos, vamos, peço a todos que puderem reverência a palavra de Deus, se coloque de pé. Vamos ler o Evangelho de São Mateus, capítulo de número 8. Quero ler apenas 2 versículos. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 8, o versículo de número 16 e 17, apenas, só 2 versículos. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 8, o versículo de número 16 e 17, que diz assim: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, no caso Jesus, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Versículo 17: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Podeis assentar, desocupe a tua mão e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Bem alegre, adora Jesus porque Ele é digno. Bendito seja Deus. Meus irmãos, peço por favor toda a tua atenção, à palavra de Deus. E aqui neste capítulo de número 8, que nós acabamos de ler, no versículo 16 e 17, a
A palavra de Deus, ela é clara em mostrar para nós, né, que o médico dos médicos, ele ainda opera milagres, né? Sabemos que Jesus, ele é o médico por excelência e que Jesus, ele operou, ele opera e Jesus sempre operará milagres, né? Se aqui nós perguntarmos quem aqui já recebeu algum milagre da parte de Deus, eu tenho certeza que certamente todo mundo, né, irá levantar a mão. Alguma coisa Deus ele já fez na tua vida, Deus ele já fez para alguém da tua família, Deus ele já agiu em alguma situação e ele falou, ele mostrou que foi Deus, ele cumpriu, né? Lembrando que lá no livro de Levítico, né, o terceiro livro da Bíblia, a palavra do Senhor mostra para nós que Moisés ele escreveu, né, dizendo lá no Pentateuco que Deus ele não é o homem para que minta e nem o filho do homem para que se arrependa, né? Então sabemos que tudo aquilo que o Senhor Deus ele tem falado pela sua palavra, que ele tem falado por intermédio de profecia, de revelação, ou enfim de alguma forma, no momento de Deus, no momento exato de Deus, Deus ele vai cumprir nas nossas vidas. Meus irmãos, aqui nesse capítulo 8, do verso 14 ao verso 17, tem aqui uma passagem muito profunda, onde diz para nós que o Senhor Jesus, ele vai agora entrar no lugar íntimo, de intimidade. Jesus não está no lugar público, né? Jesus ele vai entrar dentro da casa de Pedro. E quando Jesus ele vai entrar na casa de Pedro, isso mostra que Pedro ele já era não apenas um alguém que olhava para Jesus, que estava ali namorando Jesus, ou que já estava apaixonado por Jesus. A Bíblia mostra para nós que, por intermédio desse capítulo, que Jesus ele entra, né, na casa de Pedro, agora já Pedro sendo discípulo, né? Pedro agora já sendo alguém que já tinha intimidade com Jesus, alguém que já tinha, entre aspas, conhecimentos profundos com Jesus. Pelo pouco tempo que ele andava com Jesus, ele já tinha alguns conhecimentos. E segundo relata a palavra de Deus, que esse dia aqui que Jesus ele entra na casa de Pedro, era um dia de sábado. E o que acontece? A Bíblia vai mostrar para nós que havia ali naquela casa uma mulher, e essa mulher é conhecida, né? Não é dada nome, é uma mulher anônima, não é revelado o seu nome, mas a Bíblia diz para nós que essa mulher, ela não era nada mais, nada menos do que a mãe da mulher de Pedro, né? Ou seja, ela era a sogra de Pedro. E quando Jesus entra na casa de Pedro, ali na intimidade de Pedro, ali em meio à sua família, a Bíblia vai mostrar para nós que Jesus, ele observa, né? Alguém falou para Jesus, Pedro chegou e disse, olha mestre, vamos lá na minha casa, porque a minha sogra percorreu lá, está passando o final de semana conosco, ela está doente, eu preciso que o Senhor cure ela, tá? Fazer aquela média para minha esposa ficar alegre. Não foi dessa maneira. A Bíblia diz que Jesus, ele entra naquela casa e Jesus, então, ele vê, ele olha, ele vê que a mulher está doente, ele vê que a mulher está acamada. Ela não está bem, ela não está nos seus afazeres, ela está acamada, ela está com febre. E quando nós olhamos para essa situação, a febre, naquele tempo como hoje, a febre, quando ela se manifesta, ela revela que alguma coisa não está bem. É igual quando nós estamos dirigindo um carro, né, a moto, o caminhão, o que seja, quando o botão, o ponteiro, né, ali o sensor mostra, né, o painel acusa, chega no vermelho, está no amarelo, chega no vermelho, está mostrando para nós, o carro está gritando, está dizendo para nós, ei motorista, eu estou doente, eu estou com problema, olha a minha temperatura como que ela subiu, ela está elevada. E o que acontece? A gente, como bom motorista, na hora nós vamos parar o carro, não vamos exceder, vamos parar, para levantar o famoso capô, para refrigerar o motor, vamos ver o que está acontecendo.
né? O carro vai ter um problema muito sério. Então, quando a pressão muda em nós, a temperatura nossa aumenta, o corpo está dizendo: ei, você que está do lado de fora aí, eu estou com um problema, alguma coisa está ruim, eu estou com alguma inflamação, alguma infecção, tem alguma coisa que está fora do padrão, né? Eu preciso de uma solução. Então, quando a gente tem febre, o organismo está dizendo, para nós, está mostrando para o externo que alguma coisa interna está em atrito, não está bem. Então, a febre ela tem que ser, tem que procurar o médico rapidamente, procurar os meios para eliminar aquela febre e ver qual o problema, por que aquela febre veio. Então, era preocupante como é até hoje, não se brinca com febre. E o que a Bíblia mostra para nós? Que quando Jesus ele vê aquela mulher, Jesus ele não vai olhar para ela no leito e vai dizer: mulher, sogra de Pedro, ou sei lá, Dona Maria, Dona Joana, ou enfim, qual é o nome dela. Jesus não vai chamar ela pelo nome e diz: olha, eu te ordeno, levanta e anda, vai fazer um café, vai fazer um chá, faz um bolo, alguma coisa para a gente comer. Jesus ele não fala dessa maneira. A Bíblia diz que Jesus, no versículo de número 15, Jesus chegou e tocou aonde? Na mão daquela mulher. E quando Jesus toca, sem falar nada, na mão daquela mulher, a Bíblia diz que houve uma reação. Qual é a reação? A febre deu no pé, a febre foi embora, a febre deixou aquela mulher. Automaticamente, só de Jesus colocar a mão na mão da sogra de Pedro, a febre foi embora. A febre deixou aquela mulher. Só de pôr a mão, ele não falou nada, ele só colocou a mão. Quando, meus irmãos, nós olhamos para esse versículo, a parte A do verso 15 do capítulo de número 8, vem à nossa memória que Jesus mais à frente, ele disse, um dos evangelistas escreveu que Jesus disse que se nós cremos em Jesus, se nós cremos nele, como diz as Escrituras, nós faremos os sinais que ele fez e ainda faremos maiores ainda. Eu olho para esse versículo da mãe de Pedro, olho para esse dito e eu pergunto: Jesus, me conceda fé, porque não há limite para Deus agir. A nossa fé, ela precisa aumentar para Deus agir na nossa vida, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então Jesus ele toca, só tocou, e quando Jesus tocou, a febre deixou aquela mulher, e a Bíblia diz então que aquela mulher ela levanta agora do seu leito, ela levanta da onde ela está, e naquele exato momento ela adquire força, ela adquire graça, ela adquire ali um renovo na sua vida, e aquela mulher já prepara alguma coisa. No grego aqui, quando diz que ela levantou e serviu, no grego quer dizer diaconia, né? Que quer dizer uma pessoa que ajuda, uma pessoa que serve. Então ela aqui já levanta, e a Bíblia diz que ela levantou e serviu, ela levantou e ajudou, né? Atendeu a necessidade de Jesus, a necessidade dos outros, talvez com água, talvez com um chá, talvez com uma bebida, talvez com alguma coisa para comer, talvez até mesmo para preparar água para lavar os pés de Jesus, da sua trajetória. Então quer dizer, ela serviu Jesus, ela ajudou Jesus naquele momento. Agora, meus irmãos, o versículo em
as pessoas eles não podiam sair, né, para levar os seus doentes, os seus familiares, os enfermos, até Jesus, até onde Jesus estava, porque era sábado, era proibido fazer qualquer esforço, até a caminhada tinha um determinado limite, né, para eles andarem, não podia andar muito. Então nenhum esforço poderia ser feito, nada, tinha que fazer antes, e o sábado era repouso total. Então a Bíblia diz que quando já chega a tarde, já está virando o dia, a Bíblia mostra para nós então que foi trago, ou seja, levaram até Jesus, observa bem, levaram até Jesus muitos endemoniados. Imagina, meus irmãos, levando até Jesus pessoas endemoniadas. Levar uma pessoa doente é uma coisa, levar uma pessoa enferma é uma coisa, levar uma pessoa que está com dor é uma coisa. Agora, levar pessoas endemoniadas, né? O demônio, ele sabe que ele está indo, né? Que ele está sendo levado até Jesus. É como leva, é como coloca um boi, né, ali no corredor da morte. É como leva uma ovelha ao matadouro, né? É irrevogável, não tem como voltar atrás. Ele está indo até Jesus, ele vai ser, na nossa linguagem, ele vai ser morto, ou seja, vai ser repreendido, ele vai ser destruído, ele vai ser dissipado, ele vai ser mandado para as profundezas do inferno. O diabo sabe que na vida daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, ou daquela criança, de quem quer que seja, que ele está ali possuindo aquele corpo, ele está fazendo daquela pessoa um cavalo, ele está fazendo daquela pessoa ali, né, uma fonte, aonde ele está tendo prazer, aonde ele está se alegrando. Deixa eu te falar uma coisa: muitas das pessoas que estão em prostituição, muitas das pessoas que estão em adultério, não estão por vontade própria, estão porque tem um demônio na sua vida chamado pombagira, que incentiva ele, incentiva ela a prostituir noite e dia, a não ter como se satisfazer, procura mulher, procura homem, e vai, não importa. Há um demônio na vida da pessoa. Alguém, por exemplo, que bebe, que se embriaga, que não tem controle no álcool, que está bebendo todo dia, enchendo a cara. Não é natural a pessoa agir dessa forma. Há um demônio chamado Zé Pilintra que está atuando no corpo desta pessoa, e esse demônio ele tem prazer no álcool, ele tem prazer na bebida, só que ele é um espírito. Ele não pode chegar aqui, pegar um copinho e falar: ô, dono do bar, me dá 2 dedinhos aí, que eu quero tomar 2 dedinhos antes do almoço. O demônio não pode fazer isso, é um espírito. E o que ele faz? Ele procura alguém que está dando brecha, ele vê alguém que está por ali vacilando, procurando o que ele perdeu, alguém que vai tomar um pouquinho só, sabe aquele que vai lá no bar: ô, dá um pouquinho, dá 2 dedinhos para descer o almoço. O diabo vê ele lá e fala: opa, é ali que eu vou. Ele vai mergulhar naquele copo e desce na vida do homem, e entra na vida dele, e aloja na cabeça daquele homem, e faz daquele homem, daquela pessoa, mulher, quem quer que seja, um cavalo. Ou seja, a vontade dele é beber. Então ele vai levar aquela pessoa para beber, cair na calçada, na sarjeta, perder o que tem, perder mulher, perder filho, perder trabalho, vai virar uma miséria a vida da pessoa. É assim que o diabo faz. E entre outras situações fora do normal, que a gente olha e fala: mas fulano não era assim, como que ele pode estar desse jeito, meu Deus? Então, saiba você que há poderes das trevas, poderes demoníacos que acopla, que entra, porque a pessoa dá legalidade, então esse demônio entra na vida das pessoas, ele começa a agir, e depois que ele entra, não tem mais como sair. Não é como um bicho de pé, que você pega a agulha, vai lá, tira o passo de bisturi, tira fora. Não é como um resfriado que você toma alguma coisa e cura. Quando o diabo entra na vida de alguém, não tem mais jeito. A única forma, o único jeito chama-se Jesus. O único poder, o único remédio para demônio, para o diabo, para Satanás, o único remédio para as trevas
de pessoas possessas. Veja bem que a situação das pessoas era a seguinte: pessoas que estavam lá coxas, pessoas que estavam lá surdas, pessoas que estavam lá mudas, pessoas que estavam lá acamadas, pessoas que estavam lá, sei lá, dos piores jeitos possíveis, com as piores enfermidades da época, todas doentes. Só que quando Jesus olha para aquele povo, Jesus ele não vê como eu estou vendo aqui ou como você está me vendo. Jesus ele vê por dentro. E Jesus vê que aquelas pessoas todas havia sobre a vida delas um intruso. Havia sobre a vida dela algo sobrenatural. Havia sobre a vida daquela pessoa alguém ocupando ali um lugar que não é dele, que é de Jesus. E Jesus olha e vê que aquelas pessoas estavam todas ocupadas, possessas de demônio. E quando Jesus vê aquilo, o que Jesus vai fazer? Qual é o antídoto? A Bíblia diz que Jesus vai usar a palavra. Ou seja, Jesus vai falar, Jesus vai falar. Jesus ele vai abrir a sua boca e Jesus vai ordenar aos demônios, às legiões que estavam sobre aquelas pessoas. E o que acontece quando Jesus usa a sua palavra? Jesus expulsa os espíritos imundos que estão sobre a vida daquelas pessoas. Quando Jesus expulsa, meus irmãos, vai acontecer milagre. Quando Jesus expulsa, aquelas pessoas agora são curadas. Quando Jesus expulsa todos os enfermos que estão ali, eles são curados. Por quê? Porque muitas das vezes os demônios que estão sobre a vida das pessoas são espíritos de enfermidade, são espíritos surdos, são espíritos cegos, são espíritos corcundos. Talvez você já conheceu alguém que foi ao médico, passou por todos os processos de exame de sangue, passou por todos os processos de exame de imagem, e tudo lá diante do médico, aquele monte de papel, ele olhou, não, está tudo normal, está tudo bem. E a pessoa está diante dele ali só a sugar, está ali só o bagaço, mas está ruim, só que os exames aqui está tudo bem, está tudo normal. A pergunta é: qual é a próxima indicação do médico? Qual é o remédio? Se o médico tiver coragem para dizer o teu problema, não é o corpo, o teu problema é espiritual. Procure uma igreja que preze a palavra, fala e peça para orar pela tua vida, porque você precisa de um milagre. O que há na sua vida não é para medicina, é para Deus, é para Jesus, é para aquele que te fez. A pessoa vai sair dali meio preocupada, mas eu fui no médico, gastei horrores, gastei exame, consulta, e ele manda ir para a igreja. Meus irmãos, porque nem tudo a medicina tem poder. Os médicos, o poder dele é até aqui no teto. A medicina tem limite. Agora, passou do teto, é para Deus não tem limite. Então nós precisamos entender isso. Eu sugiro às pessoas que nos veem, que nos ouvem, que se você estiver passando por essa situação, não se atreva a ir ao médico, à medicina. Busque primeiro a Deus, se você tiver fé. Se você tiver fé, busque a presença de Deus. Clame pelo Senhor. E você vai ver que Deus ele pode fazer além daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Então, meus irmãos, Jesus ele faz isso, ele expulsa os demônios, ele cura todos os enfermos. E o versículo 17 diz para nós que tudo isso que acontece ali, tudo isso que é feito naquele momento, diz a Bíblia que era para cumprir, tinha que cumprir tudo aquilo que
pelo profeta messiânico chamado Isaías. Tinha que se cumprir. E o que Isaías ele diz no capítulo 53? Isaías escreveu dizendo que Mateus aqui reescreve o que Jesus falou sobre Isaías. Está escrito no verso 17: Ele tomou sobre si a nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Deixa eu simplificar isso aqui para os irmãos. Meus irmãos, todos nós em casa temos o nosso balde de lixo. Temos ali o saco de lixo. Todo o nosso lixo nós recolhemos e colocamos ali. Amarramos o saco e colocamos na lixeira externa. Todo o nosso lixo nós colocamos lá. Daqui a pouco vem o lixeiro. E o lixeiro pega aquele lixo, joga dentro e vai embora. E fica limpinho a tua casa, e fica limpinho a lixeira. Olha o que está dizendo aqui: que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Imagina todas as nossas enfermidades. Imagina tudo aquilo que está sobre nós, que nos incomoda, que traz dor, desconforto. Jesus diz aqui a palavra: Ele tomou, Ele trouxe, Ele pegou tudo aquilo para si. É como Jesus clamasse: venha para mim, sai desse corpo e venha até mim. E toda aquela doença sai de todos nós, vai para Jesus, e Jesus então leva toda a nossa doença, Ele leva embora e nos deixa em paz, tranquilo. Sabe, os irmãos estão entendendo a situação? O que Jesus faz? O que foi dito pelo profeta Isaías? E o que Jesus fez? Isaías profetizou, Jesus aquele que cumpriu. Está sendo cumprido por Jesus aquilo que foi profetizado por Isaías. Uma coisa que é interessante, o capítulo 4 aqui do Evangelho de Mateus, observe comigo, no versículo de número 23 e versículo 24, diz assim: ó, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E o versículo 24: e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Esse capítulo 4, esse versículo 23 e 24 mostra para nós que o Senhor Jesus, Ele tem o poder sobre todo tipo de doença, sobre todo tipo de enfermidade, seja apenas na carne, seja espiritual, ou enfim, o Senhor Jesus, Ele tem todo o poder. Não existe nada, não existe ninguém que se compara ao poder soberano do nosso Mestre. Não existe ninguém, porque a Bíblia diz para nós que Ele é a fonte de todo o poder. Todo o poder emana dele. Lava sobre a camarada, sulimicanda, lava. Todo o poder emana de Cristo. É uma fonte inesgotável de poder. Então aqui a Bíblia está dizendo que Ele cura todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Aí você pode olhar para você e dizer: pastor, tanto tempo que eu estou na igreja, tanto processo que eu tenho passado. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: o capítulo 13 e o versículos de número 8
do escritor aos Hebreus, a Bíblia diz para nós que Deus, que o Senhor Jesus, na verdade, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Esse capítulo 4 da nossa vida de Jesus, Ele tem autoridade sobre toda a enfermidade. Todas as enfermidades. Aí a gente pergunta, mas por que não está acontecendo nada na minha vida? Sabe por quê? O capítulo 9 revela para nós que havia um homem, que esse homem tinha um filho lunático. E esse filho era possuído por demônios. Ora, o demônio jogava ele na água, ora, o demônio jogava ele no fogo, e o demônio queria matar o filho desse homem de qualquer maneira. A Bíblia diz que aquele homem leva o seu filho até os discípulos de Jesus, para que os discípulos curassem ele. Só que Jesus, juntamente com Pedro, Tiago e João, estava no monte orando, buscando a presença de Deus. E então os outros discípulos estavam ali e eles tentaram de uma maneira ou de outra e não puderam fazer nada. E começou uma briga na discussão. E naquilo Jesus está descendo do monte, com Pedro, Tiago e João. Quando Jesus está descendo, todo mundo esquece a briga e olha para lá, o mestre, ele me viu. Todo mundo olha para Jesus, espera Jesus chegar. E Jesus então chega e diz: que bagunça é essa? Que confusão, que bagunça é essa? E então o homem vai dizer: mestre, eu trouxe aqui o meu filho, para que os seus discípulos o curassem, fizessem alguma coisa por ele, mas os seus discípulos nada puderam fazer. Jesus vai dizer: ô geração incrédula, até quando estarei eu no meio de vós? O que Jesus fala a princípio? Geração incrédula. O que é a pessoa incrédula? É a pessoa que não tem fé. É a pessoa que diz que crê, mas ele não crê. É a pessoa que diz: não, eu confio em Deus, mas ele não confia. Aleluia. Sabe aquele testemunho daquela mulher que ouviu que o pregador pregou que a fé move montanhas, e aquela mulher, a casa pegava no pé da montanha, no pé do monte, ela abria a janela, não via nada no seu monte. E como o pregador pregou dizendo que a fé move montanhas, 6 horas da tarde, ela dobrou o joelho e falou: vou ficar até 6 horas da manhã de joelho orando. Vou ver se Jesus move mesmo, se esse Deus move mesmo a montanha. 6 horas da manhã ela levanta, ela abre a janela, o monte está lá, no mesmo lugar. Aí ela vai olhar e vai dizer: eu sabia que o monte não ia sair daí mesmo. Alguém ou alguém está com a fé desse jeito. Se você vai orar para o monte passar do lado, você tem que crer que ele vai passar. Você não pode ter dúvida no coração. Se você quer que Jesus te cura, você tem que crer, dizer: eu creio, independente da circunstância, enfermidade, você está repreendida, porque hoje eu vou na casa de Deus, eu vou sair de lá curado. Não tem quem impeça que eu seja curado. Eu quero ver quem vai impedir o milagre na tua vida. Mas se você ir lá, eu vou lá, eu sei que nada vai acontecer, mas eu vou lá. Eu não acredito nessas coisas não, mas eu vou lá, está todo mundo falando. Eu pergunto: o que você veio fazer? Jesus chama geração incrédula, até quando estarei convosco? O que Jesus vai falar? Traz o menino aqui. Quando o menino é levado perto de Jesus, o demônio se manifesta. O menino cai no chão com convulsão, espumando, ele se contorcendo todo. E Jesus então vai agir. Quando Jesus vai agir,
O pai do menino olha para Jesus e diz: "Ô Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha pequena fé." Peraí, os discípulos não conseguiram expulsar porque o pai era incrédulo, ele não acreditava. Peraí, mas por que levou o filho lá se não acreditava? Mas como Jesus ele é a fonte, é diferente de mim e de você, ele é a fonte de todo o poder, de todo o milagre. Jesus é quem fez cada um de nós, conhece, sabe qual é o problema que está em nós. Jesus ele repreendeu, ele expulsou aquele demônio e o menino ficou no chão como morto. E Jesus estendeu a mão, levantou, entregou o menino para o pai e o menino saiu feliz da vida, curado. Jesus vai embora. Os discípulos perguntam para Jesus em casa: "Ô mestre, estamos só nós aqui, explica para nós, mestre, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Por que nós não podemos curar aquele moço? Qual é o problema? O que foi?" Jesus vai dizer para eles: há castas de demônios que só saem por intermédio do jejum e da oração. 3 coisas: fé, jejum e oração. Primeiro, fé, porque até quando geração incrédula, até quando estaria no então tem que ter fé. Segunda coisa, jejum. E terceira coisa, oração. Isso aqui é uma dica para mim, para você, para nós. Ter fé, sempre que possível, jejuar pela nossa vida, pelo problema que está em nós, a doença, enfim, a dor. Jejue e ore, apresentando a Deus e creia: Senhor, hoje eu fiz um jejum, vou fazer um jejum da hora que eu levantar até o meio-dia, me dá graça para mim fazer. Ou Senhor, vou fazer depois que eu almoçar do meio-dia até depois de tudo, eu vou fazer esse jejum. Senhor, eu vou estar orando no decorrer do dia ali, 10 minutos, 15 minutos, apresentando o problema. E à noite, na campanha, eu vou na tua casa com fé, pois eu creio que até acabar os 3 dias da campanha o Senhor vai me curar. Eu te pergunto, eu te digo uma coisa: sabe quem vai impedir você de ser curado, de ser liberto desse problema? Ninguém. Porque você creu, porque você está orando, porque você está jejuando. Nada, ninguém, nem no céu nem na terra vai impedir você de ser curado, de ser curada, de ser liberto desse teu mal. Será que você crê na palavra de Deus? Será que você tem coragem de fazer isso na tua vida? Hoje já não dá mais, porque está acabando, hoje é o primeiro dia da campanha, mas nos demais dias, nas 2 sexta-feiras que virão, levanta de manhã, começa a fazer o jejum, de manhã até meio-dia, do meio-dia até depois do culto. Senhor, me dá graça pela primeira vez jejum. É jejum daquela lasanha, não é jejum daquela galinhada, não é jejum daquela carne gostosa. Jejum é abstinência total, sem comer, sem beber, e joelho e oração. Deus, hoje é sexta-feira, é dia da campanha. Senhor, eu vou colocar esse jejum em prol desse problema na minha vida. Senhor, minha vida dá uma bênção. Eu vou colocar o problema do meu esposo, o Senhor libertar, o Senhor nos procurar, Deus, o Senhor transformar. Senhor, eu vou colocar o meu filho que está preso, eu quero que o Senhor tire ele de lá. Senhor, sei lá qual é o problema, e você inicia o jejum. Senhor, eu estou iniciando esse jejum agora, eu vou até acabar o culto. Depois do culto eu tomo água, eu vou jantar e vou agradecer ao Senhor. Se você fizer isso e você falar: eu vou na igreja com fé, eu creio que o Senhor vai dar vitória. Meus irmãos, você está condenado a ser vitorioso, a ser abençoado pelo poder de Deus na tua vida. Tenha fé nisso, creia nisso, porque é uma palavra profética. Segunda coisa que eu quero mostrar aos irmãos, aliás, na verdade, falando acerca disso aqui, no Antigo Testamento, meus irmãos, em Êxodo, no capítulo 15, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Em Êxodo, no capítulo de número 15, a Bíblia vai mostrar para nós que no Antigo
e da restauração da aliança de Deus com essa pessoa, da pessoa com Deus. Então, quando vinha a cura, era porque de fato o coração daquela pessoa foi quebrantado, aquela pessoa se humilhou, pediu perdão, reconheceu os seus pecados, aquela pessoa abandonou e se achegou a Deus com o coração quebrantado. E então o Senhor Deus perdoou, né? Como foi o caso, por exemplo, né? Nós vemos como que Deus ele é benigno, o caso do rei Acabe. Quem não ouviu falar? O rei Acabe transgrediu diante da presença de Deus de uma forma terrível. Só que o Senhor já havia predestinado matar Acabe. E o Senhor usou o profeta dizendo que ia fazer isso. E o profeta então está esperando Deus fazer, Deus matar Acabe, o rei Acabe. Só que o que acontece? O rei Acabe ele se prostra diante da presença de Deus, o rei Acabe se lança em terra e ele se humilha, com o coração quebrantado, se humilha com lágrimas, chora na presença de Deus. E o profeta esperando Deus punir. Deus diz para o profeta: não vou punir Acabe. Olha como ele está se humilhando diante de mim. Olha como ele se humilha verdadeiramente. Eu estou vendo o coração dele está arrependido. Eu não vou cobrar dele, mas eu vou cobrar na sua posteridade. Os seus filhos irão pagar. Só que Acabe, ele não soube conviver com aquela fidelidade. Ele não conseguiu ser fiel. Amanhã depois ele tropeçou. E quando ele tropeçou em Ramote de Gileade, ele recebeu uma flechada numa parte do seu corpo específica e morreu na entrada de Samaria, na fonte, na entrada. Foi morto. Por quê? Porque ele não permaneceu fiel na presença de Deus. Ele morreu. Mas aqui no capítulo 15 de Êxodo, versículo 26, como eu falei no Antigo Testamento, que muita situação de enfermidade e doença era por causa do juízo de Deus. Olha o que diz Êxodo 15, 26. E disse o Senhor: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que busque sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Você está vendo? Deus promete para o povo que Deus é o Senhor que sara. Só que alguma coisa em câmbio ou em troca tem que ter. E o que é? O povo, eles precisam inclinar os ouvidos aos mandamentos ou à palavra de Deus, precisa abrir o ouvido, guardar todos os estatutos do Senhor, e eles fazendo isso, guardando, andando na presença de Deus, nenhuma maldição, nenhuma enfermidade que o Senhor atingiu, enviou para o Egito, Deus enviaria sobre a vida deles. Eles ficariam isentos de todo mal, só que eles precisavam cumprir, andar na presença de Deus. Então veja que o Antigo Testamento mostra para nós claramente aqui, nesse versículo, que muito dos males, muitas das enfermidades que vinha sobre as pessoas era por causa de desobediência, era por causa de enfermidade. Meus irmãos, olhando nesse contexto, com base em 13:8 de Hebreus, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí nós olhamos para os nossos dias hoje, aí nós olhamos para o mundo, e a pandemia aqui, a pandemônio ali, é isso aqui, é isso ali. Daqui a pouco nós não podemos mais nem respirar. É tanto mal, é tanta enfermidade, é tanta coisa. Aí nós olhamos para esse versículo 26. Será que o jeito que nós estamos servindo a Deus, olhando aqui que Deus, para Ele dar vitória, Ele precisa que nós façamos algo
que a principal coisa para o milagre na vida do homem, na vida da mulher, na tua vida, na minha, na nossa vida, é a fé. E a palavra de Deus mostra para nós aqui em Marcos, no capítulo 5, acho que todo mundo já leu, no verso de número 34, Marcos 5,34. A Bíblia mostra para nós que a fé é o canal para o milagre de Deus na nossa vida. Lembra que eu falei da mulher que orou na sua casa desde as 6 da tarde até as 6 de manhã, levantou, abriu a janela, não sabia que o monte ia sair dali. Isso mostra o que ela não tinha fé. Aqui a Bíblia vai mostrar para nós que a fé é o canal para o milagre. Olha o que diz Marcos 5,34. E Jesus disse à mulher: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Os irmãos entenderam qual é o contexto aqui? O que a Bíblia está falando? Da mulher, que todo mundo conhece, a mulher que tinha um fluxo de sangue. O que era o fluxo de sangue? Ela perdia sangue continuamente durante 12 anos. A situação dela era complicada, não tinha cura. Ela gastou tudo. Quando você lê aqui o texto do versículo 25, você vai ver que ela sofre 12 anos com um problema de sangue, ela perdendo sangue, refluxo. Um fluxo, melhor dizendo. E ela gastou toda a sua fortuna, toda a sua fazenda, toda a sua riqueza para os médicos. Quando acabou o dinheiro, o médico disse: ó, não tem mais jeito, agora vai para casa até você morrer, porque não tem mais o que fazer, acabou o dinheiro. E o que aquela mulher disse? Ela colocou no seu coração, ela ouviu falar de Jesus, e ela colocou no seu coração: já sei, eu vou até Jesus. Eu indo até Jesus, eu vou tocar nas orlas do vestido, na barra das vestes de Jesus. E quando eu tocar nas barras das vestes de Jesus, eu serei curada deste mal, desta doença, ela será repreendida. Esse foi o voto da mulher, de procurar ir até Jesus para tocar nas vestes de Jesus. E ela, com toda a sua deficiência, com toda a sua fraqueza, com a sua alegria profunda, ela arrumou jeito, arrumou o meio, a forma, e ela foi até Jesus, no meio da multidão. E ela tocou nas vestes de Jesus, e quando ela tocou, a Bíblia diz que saiu algo de Jesus, saiu virtude, que Jesus ele para, e Jesus olha para todo mundo e diz: quem me tocou? Alguém me tocou? Os discípulos vão olhar para Jesus e vai dizer: mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime, mestre. E o Senhor diz: quem me tocou? Está todo mundo te tocando. Jesus disse: não é dessa maneira. Alguém me tocou com fé, alguém tirou virtude de mim, eu bem sei que alguém tocou de uma forma diferente. E a mulher, no chão, prostrada, com a cara no pó, temendo e tremendo, diante de Jesus, disse: mestre, foi eu que te toquei, me perdoa. Ela de joelho, prostrada no chão. E Jesus olha para aquela mulher, a mulher olha para Jesus, e ela então vai expor a Jesus a sua vida, o seu sofrimento. Ela vai expor o seu dia a dia, ela vai expor que ela foi rejeitada pela sociedade, ela vai expor a Jesus que a lei tornava ela uma pessoa amaldiçoada, que ninguém poderia tocar nela, porque se tocasse se tornaria imundo como ela. Era uma mulher desprezada, não podia viver na sociedade, não podia ir no templo. Ela toma para Jesus toda a humilhação, tudo que ela gastou na medicina. E quando ela fala tudo aquilo para Jesus, Jesus ouvindo cada palavra, Jesus vendo aquela mulher balbuciando as suas lágrimas sendo derramadas, aquela mulher com a cara no pó, tremendo, com medo. Jesus vai dizer isso: filha, a tua fé te salvou.
pessoas, daqueles que vão até Jesus crendo. Que nessa noite de hoje, essa palavra que foi falada sobre a cura do corpo, veja que nós falamos só sobre cura do corpo, pessoas enfermas. Espero que essa palavra, essa mensagem trouxe para você como que uma direção, para você adquirir fé, para você orar a Deus, clamar a Deus pela situação que você vive ou que alguém em que você vive, e que você possa colocar propósito de jejum diante de Deus e se aproximar do Senhor crendo com fé, não com ira, não com coração fechado, não com ódio, mas que você venha para a casa de Deus com o coração aberto, dizendo: Senhor, eu vou te adorar, Senhor, eu vou com fé que o Senhor vai me abençoar, meu Deus, eu vou com fé que o Senhor vai mudar minha vida, que o Senhor vai me transformar. Venha para a igreja dessa maneira, não venha para a igreja, eu vou porque fulano está me chamando, eu vou só para poder alegrar a pessoa. Não venha desse jeito não, venha com o coração aberto, venha com alegria. Eu vou lá para conhecer Jesus. Lembra quando você era novo? Lembra quando você foi conhecer o teu esposo, quando você foi conhecer a tua esposa, aquela pessoa que você ama, que você se arrumava bem, que você colocava perfume, procurava pegar roupa? Não, que hoje eu vou encontrar com o meu pretendente, a minha pretendente. Venha para a igreja dessa maneira. Por quê? Porque Jesus está aqui. Venha para conhecer Jesus. Jesus quer te conhecer, Jesus quer te abraçar, Jesus quer dizer: minha filha, meu filho, eu te amo, eu quero mudar a tua vida, eu quero dar para você não uma casa, mas eu quero dar para você um paraíso no meu reino. Eu tenho uma mansão preparada, eu tenho um reino preparado. Você vai ser rei, você vai ser rainha, você vai ser príncipe, você vai ser princesa, você vai ser sacerdote no meu reino. Lava soube a candarabia, suíme candalabaia. Tudo que Jesus passou, meus irmãos, foi por amor a mim, foi por amor a você, foi por amor a nós. Então que nós possamos demonstrar esse amor pelo Senhor, que nós possamos abrir o nosso coração e receber Jesus na nossa vida, pois eu tenho certeza que Ele tem coisas grandes, sobrenaturais para fazer na nossa vida, para a glória de